Olá, bem-vindos todos a mais um Espiritualidade Inteligente. Eu amo esse nome e vou sempre falar isso. Eu gosto de falar e quero falar um pouco, uma pequena sériezinha sobre o ser discípulo à luz das Sagradas Escrituras. Eu quero te convidar a abrir em Mateus capítulo 16, verso 24. É um verso extremamente conhecido, mas é importante falarmos sobre ele. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a vida por minha causa, acha-la. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Muito bom, vamos até aqui. Essa fala de Jesus, ela está ligada aos versos 21 ao verso 23, quando Jesus fala aos seus discípulos da sua morte, né? Verso 21, desde esse tempo começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Repare que Jesus fala da morte e ressurreição. Pedro, ele fixa o seu foco apenas no aspecto da morte, no aspecto do sofrimento da carne, e diz: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo nenhum te acontecerá. Jesus é bravo com ele, né? Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus e sim das coisas dos homens. Ou seja, você está com a mente ainda voltada para o que é valor, o que tem valor para o mundo, para a carne, certo? E não para aquilo que é de Deus, certo? Porque ele se esquece que o homem se afasta de Deus e constrói a sua própria maneira de viver e de enxergar a vida, ok? O ser humano carnal e mundano, ele vive segundo padrões e valores carnais e mundanos, certo? Que estão alinhados aos padrões e valores de Satanás, certo? Por isso o mundo jaz no maligno, ok? O que Jesus então está falando no verso 24? Que é necessário negar a si mesmo para ser um discípulo dele. Para tê-lo como mestre é necessário negar, rejeitar, abandonar toda forma humana, carnal e mundana de se viver, de se enxergar a vida. É necessário desistir da vida carnal e da vida mundana, né? E eu não estou falando aqui apenas dos pecados escandalosos, estou falando de uma cosmovisão deste mundo, né? De valores que o mundo muitas vezes fala que estão corretos, mas que são valores que são contrários aos de Deus, aos de Cristo, certo? Vou dar um exemplo muito simples. O mundo, a psicologia, os terapeutas, eles criam padrões, por exemplo, para o relacionamento homem e mulher. Eles estabelecem, a mulher tem que ser assim, 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 o homem tem que ser assim, 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 certo?
E aí o mundo vai vivendo esse padrão. E aí o casal se converte e fala: agora nós queremos seguir a Jesus. Então, para seguir a Jesus, vocês, enquanto casal, têm que abandonar os valores que o mundo te ensinou. Nossa, mas a nossa terapeuta, o nosso psicólogo ensinou umas coisas legais. Parece ser legal, mas se não condiz com as Sagradas Escrituras, com os ensinos de Deus para o casal, não encaixam com Cristo. Nada deste mundo, nada da carne é compatível com Cristo e com a visão de mundo de Cristo. Nós precisamos entender isso de uma forma ficar muito clara. Então, é necessário, para ser discípulo, ir na contramão do mundo. O mundo diz que você tem que se valorizar. O mundo diz que você tem que se amar primeiro. O mundo diz que você tem que impor a maneira de você ser, que as pessoas têm que aceitar você como você é e querem que Deus de Cristo te aceite como você é. Não! O discipulado, ele passa por uma negação da sua realidade, negação da sua história, negação do seu passado, negação de quem você é e de como você enxerga esta vida. É só assim que você vai estar apto, habilitado para seguir a Cristo, ok? É totalmente o contrário. Se alguém quer vir após mim, então negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Jesus está dizendo lá em cima sobre uma morte e uma ressurreição. Jesus está dizendo sobre aquilo que ele, de um sacrifício que ele iria fazer. E nós sabemos que esse sacrifício estava relacionado ao pecado da humanidade, né? Ele levou sobre si, né? Ele é aquele que tira o pecado do mundo por meio da sua morte. Tomar a cruz está relacionado à morte. De fato, morrer para a condição de pecado, de pecador, onde o pecado tem total domínio sobre você. Então perceba, fala dos valores, fala da visão de mundo e fala também da sua condição de escravizado pelo pecado. Eu sou liberto da escravidão do meu pecado quando eu passo pela cruz, quando eu tomo essa cruz, né? Em outro texto, um texto paralelo, ele fala tomar dia após dia a sua cruz, né? Todos os dias a sua cruz. Isso é muito interessante, essa percepção do discípulo. Ele entender que esse pecado, ele está todo dia, o tempo todo, tenazmente te assediando. E eu preciso morrer para esse pecado, para esses desejos enganosos da minha carne. Eu preciso todo dia passar pela cruz para que o meu orgulho morra, para que o meu egoísmo morra, para que a minha indiferença morra, para que tudo aquilo que minha rebeldia, aquilo que me afasta de Deus, morra, para que eu possa viver, então, seguindo a Cristo. Imagina como que eu posso ter Cristo como mestre se eu me coloco no trono como detentor da verdade, certo? Eu me coloco como eu no meu trono, eu como o Senhor de mim, eu como aquele que tem a verdade, a minha verdade, enxergo a vida como eu acho que ela tem que ser, que eu aprendi, né, ao longo da minha história, certo? E mais, certo? Sendo seduzido e levado pelos desejos pecaminosos da minha carne. Como que eu sigo a Cristo? É impossível. É impossível seguir a Cristo assim.
Por isso Jesus deixa muito claro. Aquele que quer salvar a sua vida, vai perder. Aquele que não está, então, disposto a passar por esse processo doloroso, esse processo de desapego, de negação, de morte, não é? Porque ele tem um grande apreço pela sua própria vida, pela sua história, né? Pelos seus desejos, né? Pelo seu prazer, né? Esse daí vai perder a vida. Agora, aquele que perde a vida por minha causa, não é perde a vida à toa, mas perde a vida por minha causa. Ou seja, porque eu enxergo em Cristo a verdadeira vida, eu enxergo em Cristo a vida criada por Deus e eu desejo essa vida, eu quero essa vida, mas para eu viver essa vida que está em Cristo, que é a vida que Deus criou para mim, eu preciso negar a minha, deixar a minha, recusar a minha, certo? Preciso abrir mão, né? Eu sou um pouco acumulador, né? Eu gosto de guardar as coisas, né? E eu tenho apego, às vezes, a objetos bobos, coisas simples, né? Eu ganhei um caderninho para anotar, né? Junto com um livro de um irmão, e eu guardei aquele caderninho. Eu não estou usando aquele caderninho, é pequenininho, porque eu falei, um dia eu vou usar alguma coisa especial. E deixei lá. Aí, esses dias, a minha esposa pegou o meu caderninho. E a hora que eu vi, ela estava escrevendo no meu caderninho. E eu falei, mas você está usando o meu caderninho, né? O meu coração falou, puxa vida, perdi meu caderninho agora. É uma coisa boba, né? Lógico, abre mão disso. Mas é o que o ser humano faz com a sua própria vida. É a minha vida, tenho que perder ela. Não posso ficar com nada da minha vida, velha. Eu não posso ficar com nada do que eu gosto. O jovem rico, né? Mas só meu dinheirinho. Eu não posso te seguir e ficar com o meu deusinho, que é o meu dinheirinho. Né? Não posso. É o meu jeito de ser. Eu não posso ser como eu sou. Não, você não pode. Né? Tem gente que usa essas expressões. É um jeitão da madeira. Não é um jeitão da madeira. Isso não agrada a Deus. Isso está desalinhado à vida de Cristo. É para renunciar. É para negar. É para jogar fora. Mas, pastor, Deus me criou assim. Deus não criou você com características que desagradam a ele. Você adquiriu essas características porque quem te educou foi outro pecador. Quem te ensinou a ser com você foram outros dois pecadores. É um monte de pecador. Deus nos criou para vivermos como Cristo viveu. A gente tem que abrir mão dessa vida aprendida, essa vida ensinada por pecadores, para seguirmos a vida do Mestre, Jesus, Senhor, Santo, aquele que morreu e ressuscitou. Amém? Hoje nós vamos falar desse texto. E se você tem algum comentário ou alguma dúvida, você posta nos comentários, ok? E aí, o próximo programa, a gente vai falar de um outro texto. Vamos seguir esse caminho aqui dos se tornando discípulos, ok? Eu acho que vai ser muito interessante esse nosso papo, beleza? Fique bem, Deus abençoe a sua vida, fica comigo, ok? Tamo junto.